Você já se perguntou por que tantas decisões importantes dentro do Brasil acabam na mão do Supremo Tribunal Federal? Observa comigo em tela algumas questões importantes que serão tratadas nesse vídeo. Olha só, aqui tem algo importante pra gente. Olha só essa matéria. Do STF, 8 de agosto de 2022, 5h45. Ministro Luiz Fux fala sobre desafios do excesso de judicialização em palestra em São Paulo. O evento foi promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, com o tema Poder Judiciário e suas particularidades. Aí a matéria vai dizer: o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ministro Luiz Fux, afirmou nesta segunda-feira que há uma judicialização excessiva no Brasil e que os tribunais não têm capacidade institucional para decidir sobre questões tecnicamente complexas que extrapolem o campo judicial. A declaração foi em palestra do Instituto dos Advogados de São Paulo, com o tema Poder Judiciário e suas particularidades. O ministro lembrou que o judiciário só age quando provocado, ou seja, quando recebe alguma demanda. Assim, ao suspender um ato do governo ou se manifestar majoritariamente contra uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, o STF está cumprindo uma obrigação constitucional. Contudo, os poderes também têm suas expertises e seus deveres constitucionais. Decidir, não decidir. Fux observou que muitas vezes chegam ao judiciário questões tecnicamente complexas que transcrevem sua capacidade institucional. Como exemplo, mencionou a lei que alterou o Código Florestal, que passou por 70 audiências públicas no Congresso. Então aqui, quero fazer um parâmetro com uma outra notícia do Supremo Tribunal Federal, essa publicada no dia 10 de setembro de 2020, um pouco antes, às 7h39. Em discurso de posse, Fux afirma que a harmonia entre os poderes não se confunde com subserviência. Além de prestar homenagem às vítimas da Covid-19, o ministro disse que é preciso reduzir a judicialização na política e afirmou que não permitirá recursos no combate à corrupção. Algo importante aqui pra gente salientar, a notícia, só um iniciozinho aqui, ó, ao tomar posse nessa quinta-feira, dia 10, na presidência do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o ministro Luiz Fux afirmou que entre seus objetivos para os próximos 2 anos estão o fortalecimento da vocação constitucional do STF e a preservação da sua função como instituição de jurisdição maior. Agora eu vou abrir aqui um TCC de um determinado aluno, que o título é esse: Análise da interferência judicial e seus limites constitucionais com enfoque no Supremo Tribunal Federal e sua contribuição para a consolidação dos direitos fundamentais em um Estado democrático de direito. Esse TCC ele foi publicado em 2024, logicamente com base em outras questões, inclusive eu trouxe ele aqui porque ele é importante, vai ser importante para o nosso embasamento aqui. Agora aqui a gente aperta a função. E agora aqui eu vou ler alguns trechos importantes pra gente desse trabalho. No entanto, a eficácia das decisões do STF no controle concentrado é questionada devido à falta de atuação efetiva do Senado Federal, que, embora receba as decisões do STF, não é obrigado a suspender normas inconstitucionais, gerando instabilidade e segurança jurídica, especialmente em casos de repercussão geral. Página 17. A atuação do Poder Judiciário, em particular, do STF, na esfera política, suscita questões cruciais sobre os limites constitucionais e o controle da constitucionalidade. O papel do Senado Federal é comunicar e promulgar as decisões do STF, mas essa tarefa muitas vezes não é priorizada, resultando em uma lacuna na efetivação das decisões judiciais. Aí nós temos aqui embaixo: a falta de atuação do Senado pode prolongar a indefinição sobre a validade das normas, gerando inseguridade jurídica. O Senado julga membros do Judiciário, incluindo o STF, com senadores responsáveis por validar ou criticar indicações. Então aqui nessas matérias a gente pode observar que existem matérias, e existe um trabalho de conclusão de curso, um TCC, que vai falar sobre uma questão importante. E agora, para validar ainda mais isso, dentro desse nicho, quero soltar esse vídeo da fala do ministro Luiz Fux à época, para poder continuar e a gente consolidar essa importante fala do ministro. Acompanhe comigo. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí
inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. Então aqui o ministro Luiz Fux, ele faz uma fala que resume bem essa realidade incômoda. Quando os demais poderes se omitem, é o judiciário que assume o ônus das grandes questões. O STF, que deveria ser a última trincheira da Constituição, tem assumido alguns papéis que originalmente pertencem ao Legislativo e ao Executivo também. Mas, afinal de contas, por que isso acontece? Porque muitas vezes os temas mais difíceis, os que dividem a sociedade, são ignorados por quem de fato deveria enfrentar, assim como o Luiz Fux bem pontuou, que é o parlamento. O excesso de judicialização, especialmente em temas de profundo desacordo moral e social, ele expõe um pouco mais o Supremo a um protagonismo que não seria para ele, que não cabe a ele por origem. Então, em algumas outras palavras, o STF ele julga porque ele é provocado. Então ele vai tomar lugar que não era para ele tomar porque empurraram e jogaram no colo dele. Mas quando o Congresso ele se omite, o Supremo ele é forçado a legislar por vias judiciais. Então, no Estado democrático, o lugar legítimo para o embate político é o parlamento. É lá que as ideias devem colidir. Lá é onde há espaço para divergência e onde, inclusive, o povo precisa estar e o povo está. Pelo menos em tese, né? Por meio das votações e por meio do representante eleito dentro do Congresso. Mas, quando essa arena falha, o judiciário ele vira o protagonista. E isso, por sinal, desequilibra os poderes. Então, o alerta aqui do ministro Luiz Fux não é só institucional. É um chamado à responsabilidade dos representantes eleitos. Se o legislativo ele não legisla, alguém precisa legislar no lugar deles. E aí, a democracia vira silêncio. E o Supremo vira palco. Entende? Então, hoje nós temos o alvo, né, que é o Supremo Tribunal Federal, mas por alguns desses motivos, inclusive que foi listado nesse TCC, né, em 2024, onde tem também como fonte essa matéria de 2022, muito bem pontuada pelo ministro. Gostou desse conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Lembre-se, democracia também é cobrar quem escolhemos para representar a minha e a sua ideia.